Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Let's pray and get right Vamos after it. orar. Sun, stand still. O sol, pare, por favor. Father, we thank you once again for your goodness and mercy. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Thank you for the grace upon this Obrigado people pela and graça place. sobre essas pessoas e sobre esse lugar. I thank you for utterance bold and clear. Obrigado pela expressão clara e ousada. And I thank you this people has ears to E hear. te agradeço pelos ouvidos para ouvir. In Jesus' name, No amen. nome de Jesus. Amém. I want to talk to you this morning, Quero falar um pouco com você hoje pela manhã, connected to last night, conectado um pouco com aquilo que trouxemos ontem à noite, about times and seasons, sobre tempos e estações. specifically transitioning time and shifting seasons. Especialmente a respeito da transição do tempo e das mudanças de estação. Let's read Ecclesiastes chapter 3, verse 1, please. Vamos ler o verso 1 de Eclesiastes capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. According to this verse, if you can catch it quickly this morning, Se você puder absorver rapidamente esse verso nessa manhã, earthly things have seasons. as coisas terrenas elas têm uma estação própria. Just look in the natural. Olhe para a natureza. Trees bear fruit in season. As árvores elas frutificam numa específica estação. Even in ministry, Mesmo no ministério, there are plans and programs and things that we do in the natural existem planos, programas, coisas que nós desenvolvemos de maneira natural, that very often have a season. que muito frequentemente também tem uma estação certa. I like to say they have a shelf life, like food. Eu acho que é como uma prateleira ali da vida, né? A comida, e tudo tem o seu momento certo para a gente pegar. But in conjunction with that, Mas em conjunto com isso, heavenly purposes, God's purposes, have times. os propósitos divinos e celestiais também têm os seus tempos. To think of, to process time is uniquely human. Pensar de uma maneira temporal e processar as coisas à luz dessa realidade temporal é uma coisa muito única da humanidade. Animals don't process time. Os animais não processam o tempo dessa forma. God exists outside of time. Deus existe até mesmo fora do tempo. But for him to do things in our lives, Mas para que ele consiga desenvolver coisas na nossa vida, he has to intersect with us in time. ele tem que interagir conosco nesse fluxo temporal. And so everything has a season, Então tudo tem uma estação. every purpose has a time. Todo propósito tem o seu tempo designado. And life itself is a series of changes. E a vida em si própria já significa uma série de mudanças. Life in the kingdom of God is a series of changes. E a vida no reino de Deus também, ela sempre está mudando. A process of going from the old to the new. É um processo de sairmos do velho para o novo. Growth, change, process. Crescimento, mudanças, processos. But be honest, we don't like process. Mas seja honesto, você não gosta do processo. I want it and I want it now. Eu quero e eu quero é agora. And so I don't want to labor this point E eu não quero me empenhar muito, esforçar nesse ponto específico. or dazzle you with my knowledge of the Greek and Hebrew. Eu não quero usar ou gastar o meu conhecimento aqui do grego e do hebraico. I barely speak English. Eu falo mal inglês. But I need you to catch a biblical concept Mas eu preciso que você absorva um conceito específico bíblico aqui. as it pertains to time No que se refere ao tempo and seasons as God sees them. e nas estações da forma que Deus as percebe. In the New Testament, No Novo Testamento, there are 3 Greek words existem 3 palavras gregas, primarily used for time. primariamente utilizadas para designar o conceito de tempo. These reveal something of how God sees time, E isso nos mostra um pouco a forma que Deus enxerga o tempo. of how God works with us in time. Como Deus trabalha conosco no que tange ao tempo. And your Bible is a very Jewish book. E você precisa entender que a Bíblia, a sua Bíblia, é um livro bem judaico. And these concepts are very Jewish. E esses conceitos de tempos estão muito conectados ao judaísmo.
We view time differently in the Western world. No mundo ocidental hoje a gente vê o tempo de uma forma bem diferente. We see time as linear. A gente vê o tempo como uma coisa linear. We're born, Nascemos, the doctor spanks our behind, o doutor deixa o doutor spanks us behind, a mãe dá uma palmada no bumbum, you poop your diaper, você faz o cocô na fralda, you become a teenager, se torna um adolescente, then you get stupid, aí você fica mais estúpido, right? né? And on it goes. E só vai daí pra frente. That's not the way God views time. Mas Deus, ele não vê o tempo dessa mesma maneira. That's not the way the Hebrew mind Não é reviews assim time. que a mente do hebraica, ela percebe o tempo. Time is cyclical. O tempo é uma coisa cíclica. Solomon said, what has been is what shall be. Salomão disse, o que aconteceu vai acontecer de novo. God cycles us forward in time. Deus, ele vai nos desenvolvendo no tempo adiante em ciclos. The things in the natural show us that. As coisas naturais também nos mostram isso. Our year goes by in 4 seasons. O nosso ano, ele vai e contempla 4 estações. At the end of those 4 seasons, it No starts fim over daquelas again. 4 estações, começa de novo a primeira. And we cycle our way forward even in the natural. E a gente vê que a gente avança, mas sempre em ciclos, de maneira natural. The good news about that is in God A boa notícia é que em Deus, is if we stay with Him in the cycles of life se a gente permanecer sempre conectado com Deus nos ciclos da vida, and have missed an opportunity, e se a gente acabar por acaso perdendo uma oportunidade, He'll bring it around again. talvez ele vai trazer Stay ela de faithful. novo. Somente fica fiel. And so this is typified in these ways in the Scripture. E nas escrituras a gente vê isso tipificado dessas formas. Not sure how this translates, but just catch the concept. Não sei exatamente como vai traduzir, mas fica com o conceito. The Greek word chronos A palavra grega kronos is simply the general process of time. é simplesmente o processamento geral do tempo. As we say in English, chronological time. Como a gente poderia dizer em inglês ou em português, o tempo cronológico. I call it grind time. Grind? Grind. Grind. Dá. No, Não. no translate. Okay. Moendo, ok. Yeah, like that. Yes. Ok. É o moer do tempo, certo? It's the work. É o trabalho que a gente faz. Yes. It's monotonous. É uma coisa meio monótona. It's boring. É uma coisa meio chata, It's entediante. tick-tock, tick-tock. Tic-tac, tic-tac. There's a lot of that in ministry. E no ministério, gente, isso acontece demais. It's not all exciting. Porque nem sempre no ministério tudo é festa. If you can't handle those times, you won't make it. E se você não conseguir se desenvolver bem nesses tempos monótonos, você não vai se dar bem no ministério, não. But there's another word in the Scriptures. Mas as escrituras também trazem uma outra palavra. It's the word kairos. É a palavra kairos. It's the right time. É o tempo certo, It's específico. an opportune É time. um tempo pontual, oportuno. It's a strategic É um time. tempo estratégico. It's a now time. É um tempo de agora. It's when doors open and opportunity is great. É quando aquela porta se abre naquele momento e apresenta uma oportunidade grandiosa. And these things must be seized E essas quickly. coisas precisam ser encaradas rápido. These times Esses tempos, aren't separate, but they're connected. o Kairos e o Cronos não estão separados, eles They're- estão conectados. They're phases of a process. Porque ambos são fases de um mesmo processo. And as the process of God's plans unfold in our E lives, enquanto o processo do plano de Deus se desdobra na nossa vida, we go from general time. estratégica. And now opportunity is great, E agora a grande oportunidade se apresenta. but there's still a time until fruitfulness. Mas ainda existe um tempo até que cheguemos na frutificação. There's still a persevering that needs to happen. Ainda precisa acontecer uma perseverança até lá. That's why the Bible uses another word. É por isso que a Bíblia ainda usa uma terceira palavra. It's the word, Greek word pleroma. Poroma. Yeah. É a palavra grega que é poroma. It simply means fullness of time. Significa somente a plenitude do tempo. Something has been completed, something has been finished. Algo que se completou, se aperfeiçoou, que foi finalizado. In Galatians 4:4, Em Gálatas 4:4 it's translated here. Read that. é traduzido da seguinte maneira. Livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei. So Jesus came in the fullness of time. Perceba que Jesus ele veio na plenitude do tempo. That's how this works. É assim que a coisa funciona. And so if we can translate it right, Se a gente pudesse traduzir da forma correta, we have grind time, a gente tem o tempo que moe ali, o moído do dia a dia, prime time, o tempo principal and prize time. e o tempo do prêmio. We like prize A time, gente right? gosta do tempo do prêmio. Here's an example. Vai um exemplo aqui. Rachel touched on it a few moments ago. Raquel tocou nisso um pouco antes, alguns momentos aqui. From the moment of conception, Do momento da concepção, a woman goes through 9 months a mulher passa por um período de 9 meses. of grind time. 9 meses de moído. And all the ladies said, E todas as mulheres agora digam amen. amém. But then an opportunity happens and it's a kairos moment. Mas aí chega uma oportunidade que é aquele tempo kairos. The woman goes into labor. A mulher entra no trabalho de parto. Difficulty doesn't guarantee success. E a dificuldade nesse momento não garante o sucesso. But as we go through that season, Mas enquanto superamos essa estação, all of a sudden it's poroma, it's prize time. de repente acontece o poroma, o tempo do prêmio. A baby is O born. bebê chegou. That's how God works in our lives in various ways. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas de maneiras distintas e variadas. And if you're struggling to get to the next stage, Agora, se você está lutando, se debatendo para chegar ao próximo I want to estágio, tell you this morning, don't give up. eu quero dizer para você hoje pela manhã simplesmente não desista. And so in the time I have this morning, No tempo que eu tenho hoje pela manhã, I want to give you some keys to transitioning time and shifting eu quero seasons. compartilhar com você algumas chaves que vão te ajudar na evolução e na transição desses tempos e estações. To do that, we want to go to the great transition chapter of Joshua 1. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai juntos abrir a nossa Bíblia no capítulo 1 de Josué, que é o momento de uma grande transição. Joshua chapter 1 marks the transition of Israel Josué capítulo 1 marca uma grande e significativa transição em Israel. into their season of opportunity. E chega ali na estação de oportunidade deles. And if they follow the Lord, E se eles seguissem o Senhor, they'll move into fullness. eles iriam entrar no tempo da plenitude. Please read Joshua chapter 1 verse 2. Ok, vamos ler juntos o versículo 2 do capítulo 1 de Josué, que diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. My first point, my first key Minha primeira chave aqui is accept responsibility and do your part. aceite a sua responsabilidade e faça o seu papel. God will do only what he can do, Deus, ele só faz, gente, aquilo que ele pode fazer. but we must do what he expects and requires of us, Mas ao mesmo tempo, cabe a nós fazer aquilo que ele espera e requer de nós. especially during times of transition. Especialmente durante esses tempos de transição. We don't want to make the mistake, A gente não quer cometer o erro, as I said last night, como eu disse ontem à noite, of overemphasizing the sovereignty of God. He's just going to do it. de superenfatizar a soberania de Deus. Ah, não, Deus faz o que ele quer. It's dangerous to assume that God will make sure we get to fullness. É perigoso a gente presumir que Deus vai nos levar de todo jeito à plenitude. No matter what we do. Ah, não importa o que eu faça, Deus ele faz. That generation of Israelites that died in the desert is proof of that. Aquela geração de israelitas que morreu no deserto é uma prova disso. É uma prova de que Deus não faz a todo custo, não. And God was doing more in verse 2 than telling Joshua Moses was dead. No verso 2, Deus estava dizendo a Josué muito mais somente do que saber que Moisés havia morrido. He was telling him it's your time now. Ele estava dizendo para Josué, Josué, agora é a sua vez. It's your responsibility. Agora recai sobre você a You must responsabilidade. accept responsibility Josué, now. você é quem tem que assumir essa responsabilidade agora. In that verse there, Nesse verso aqui, the word giving, I'm giving them the children of Okay. Israel, the land. essa palavra dou, a terra que eu dou aos filhos de Israel, It means more than a gift. significa mais do que um presente. It's an assignment. É uma tarefa.
God's gifts are also His assignments. Porque muitas vezes os dons e os presentes de Deus também representam uma tarefa para nós. There's always a part for us to play. Sempre existe um papel a ser desempenhado por nós. When God gave the land to Abraham and his descendants, Quando Deus deu a terra para Abraão e seus descendentes, He was saying more than I'm giving you this land. Ele estava dizendo mais do que eu estou dando a você a propriedade dessa terra. He was saying I'm assigning this land to you. Ele disse, olha, eu estou designando essa terra para você. There are lands assigned to you. E existem terras que foram designadas para cada um de You must vocês. take responsibility and do São your part. terras que você é quem precisa assumir a responsabilidade sobre elas e fazer o seu papel. Israel would have to go in and possess the land, Israel, ainda que tivesse recebido a terra, tinha que ir e possuí-la. fulfilling their assignment Cumprir essa tarefa in order for God to do through them what He wanted to do. para que Deus pudesse realizar por eles aquilo que Ele já estava querendo realizar. It's the same for us. A mesma coisa acontece para nós. We have to be faithful in times of transition and do our part. Nós precisamos ser fiéis nos tempos de transição e fazer o nosso papel. My second key, A segunda chave dessa manhã move in great faith. é mova-se em grande fé. This is especially true as we approach fullness. E isso é especialmente verdade na medida que ficamos mais pertinho daquele tempo da plenitude. Sometimes more faith is required Algumas vezes é requerida mais fé to move into that stage para entrar nesse estágio da plenitude than was needed in the chronos season, do que era necessário naquela estação do dia a dia, cotidiana, cronológica. the normal boring time. Aquele tempo normal e entediante. Note in verse 2 again, Perceba, ainda nesse mesmo verso 2 de Josué 1, it says, diz assim: arise and go over this Jordan. dispõe-te e passa este Jordão. At this time, Nesse momento, this is not the same Jordan it was a few months ago. não era o mesmo Jordão de meses atrás, não. Joshua chapter 3 verse 15 Josué capítulo 3, verso 15, tells us that this Jordan was at flood stage at this time of year. diz que naquele momento do ano, este Jordão, ele estava num momento de cheias. It was probably a mile wide and very deep. Provavelmente era 1 milha mais largo, 1,5 quilômetros mais largo e ainda mais profundo. And as far as Joshua and the Israelites are concerned, impossible. E no que se refere ao pensamento de Josué e dos israelitas, era uma travessia impossível. But God told Joshua, I'm taking you over. Mas Deus disse para Josué, Josué, eu estou levando você. It had to take incredible faith E é preciso, gente, uma incrível fé to receive and act upon those instructions. para receber e agir sob essas instruções. We too will face impossibilities A gente também se depara com as nossas impossibilidades. as we shift from opportunity into fullness. Enquanto estamos nos movendo, nos deslocando do tempo da oportunidade para o da plenitude. We have to believe God's going to come through A gente tem que acreditar mesmo que Deus ele vai segurar a onda. and do His part. E ele vai fazer a parte dele. Sometimes, once again, a lot of faith is not required Algumas vezes, mais uma vez eu te digo, não é preciso nem muita fé. during general time. Durante o dia a dia básico ali, o cronológico, aquele cotidiano. Those times Mas esses tempos, require more patience and às perseverance, vezes eles steadfastness. requerem mais paciência e perseverança do que fé. Requerem mais firmeza. But when God says move, Mas quando Deus diz é hora de mover, there will always be steps of faith sempre required. vai ser necessário um passo de fé. Number 3, Chave número 3, be very flexible. seja muito flexível. Joshua chapter 1 verse 11, Josué please. capítulo 1, verso 11. A Bíblia diz assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis a este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. They've been grinding through 40 years of general time. Eles ficaram ali, gente, moendo 40 anos no tempo cronológico normal. All of a sudden, God says you have 3 days De repente Deus disse, olha, vai ser agora dentro de 3 dias. until an opportunity is going Aí to se open. abre uma oportunidade. I need you to step E eu through quero que você avance e entre nela, to fullness and para que completion. você chegue ao tempo da plenitude, da completude. The shifts of God very often come suddenly. E essas mudanças da parte de Deus, às vezes acontecem de repente.
God has reasons for this. Porque Deus tem razão para fazer assim. Sometimes He doesn't want to give us too much time, Algumas vezes Deus nem quer dar muito tempo para a gente de propósito. because if we think about it long Porque se a enough, gente tiver muito tempo para ficar pensando, we'll probably mess it up somehow. provavelmente a gente vai estragar a oportunidade de algum jeito. This is a challenge for my wife. Esse é um desafio para minha esposa. She's a planner. Ela é uma planejadora. I'm ready at a moment's notice. Eu tô pronto na hora que dá a notícia. God uses me to help her. Deus me usa para ajudar ela. There'll always be unexpected events Sempre acontecerão, gente, eventos inesperados and challenges as we move with God e desafios enquanto avançamos nos movendo com Deus. that require us to be flexible. E isso requer de nós que sejamos flexíveis. We probably already envision how God's going to do it. Provavelmente, quando Deus nos dá uma promessa, a gente já idealizou como é que ela vai acontecer. But God will most likely do it a different way. Mas, frequentemente, Deus vai realizar aquilo de um jeito diferente do que esperamos. So we must be flexible. Então, a gente precisa ser flexível. For those Jews, Para esses judeus aqui, when Jesus came, para outros, os judeus, na verdade, no Novo Testamento, quando The Jesus first veio, time, na primeira vez, He didn't come as they expected. Jesus não veio na medida que os judeus esperavam. So they rejected Him. E aí eles rejeitaram ele. But my Bible tells me Mas a minha Bíblia me diz there's coming a day que está vindo um dia aí adiante. when even they as a people, when the Jews as a people, Que o povo judeu, como um povo, will look upon Him whom they have pierced. ele vai olhar para eles que estão And esperando. every knee will bow. E todo joelho And vai every se tongue dobrar. will confess E toda língua vai that He is confessar Lord. que Ele é o Senhor. Flexibility. Flexibilidade. New wineskins are flexible. Odres novos são flexíveis. Read Mark 2:22 Okay. for reference. Ok, Marcos 2:22 diz assim: Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. Tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. We don't particularly understand that verse. A gente tem muita dificuldade de entender um versículo como esse. We put wine in bottles and barrels. Porque a gente bota vinho em garrafa e em barris. But the Jews in those days Mas os judeus, nessa época, put wine in a leather skin bottle, eles colocavam o vinho em odres de couro. a wineskin. Chamava-se odres. Era a garrafa da época. Those wineskins had to be flexible. E esses odres nos quais se colocava o vinho tinham que ser flexíveis. The fermentation process of the wine created pressure. Porque o processo de fermentação do vinho, ele expande, aumentando a pressão. If those wineskins didn't expand, if they were not flexible, E se os odres eles não forem flexíveis para se expandir junto com o vinho, they would burst and the wine was wasted. eles vão se estragar e o vinho se desperdiça. And we know wine typifies the Holy E Spirit. a gente sabe que o vinho é um tipo do Espírito Santo. So this is how we are to be. É assim que devemos ser. When He moves in our Quando o lives, Espírito se mover nas nossas vidas, be flexible. seja flexível. When God moves in our lives, in our Quando Deus se ministries and mover na nossa churches, vida, no nosso ministério, nas nossas igrejas, He does so to bring growth and change, Ele faz isso para trazer crescimento, mudança, avanço, to transition and shift para us. transicionar e nos impulsionar. He will sometimes do it in unexpected ways. Muitas vezes Ele vai fazer isso de maneiras inesperadas. Expansion and change E a expansão e as mudanças will always create pressure. sempre intensificam a pressão. If we cannot flex, Mas se a gente não puder ser flexível, we will lose the fruit. a gente perde o fruto disso aí. Be flexible. Seja flexível. Number 4, Número 4. remember the basics. Lembre-se sempre do básico. In Joshua chapter 1, verse 7 and 8, Josué capítulo 1, versos 7 e 8. he tells Joshua, Ele diz para Josué: observe to do according to all the law. tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei. He further says, Ele antes diz a seguinte: this book of the law shall not depart from your mouth. esse livro da lei não se aparte, não cesses de falar desse Meditate livro in da it day and lei. night, Medita nele de dia e de noite, that you may observe to
do. para que tenhas o cuidado de fazer. God was bringing Joshua's attention Deus estava trazendo a atenção de Josué to the vital importance of his word and his instructions. para as verdades importantes e vitais da sua palavra. Don't neglect it. Não negligencie isso. Keep it before you. Continue mantendo isso sempre adiante de você. Keep meditating it. Continue meditando. Keep speaking it. Continue falando And do it. e faça. Then Pratique. you'll be successful. Aí sim você vai ser bem-sucedido. It's the basics that keep É o us, básico quem nos sustenta. especially during these times of transition and change. Especialmente em tempos de mudanças e transições. It's the basics that ensure success. É o básico, gente, que garante o sucesso. But we think we're so smart. Mas a gente pensa, eu sou tão esperto. We've moved beyond the basics. A gente já avançou além Give do me básico. something new. Eu quero é coisa nova. That's pride. Isso é orgulho. It goes before a fall. E orgulho sempre procede à ruína. Remember to focus on the word. Lembre de sempre focar na palavra. Spend time with the Lord. Gasta tempo com o Senhor. Pray in the Holy Spirit. Ora em outras línguas. Fellowship with other believers. Mantém comunhão com outros crentes. Do the basics. Faça o básico. Number 5. Número 5. Hold fast to past promises. Agarre firme as promessas passadas. Joshua chapter 1 verse 6. Josué capítulo 1, verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu fará herdar esse povo a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Notice God called Joshua back Perceba, Deus ele chama Josué de volta to the promises he made to Abraham and the other forefathers. para as promessas que foram feitas aos pais e aos patriarcas, Abraão e outros patriarcas. When we go through times of transition, Quando a gente está passando, gente, por tempos de transição, it's important that we remember é importante nos lembrarmos what God has spoken in the o past. que Deus já falou no passado. Those things comfort us, Essas coisas nos confortam, provide direction, essas coisas nos trazem alento, direção and serve as an anchor for the e soul. servem também como uma âncora para a nossa alma. Paul told Timothy, Paulo disse para Timóteo, remember the words spoken over you. lembra das palavras das quais fosse objeto. Use them as a weapon to fight. Usa essas palavras como uma arma na tua luta. For Joshua here, Para Josué aqui, this served as a reminder to keep in perspective isso serviu como um lembrete para manter as coisas na perspectiva certa. that what was about to happen was not just about them, Que aquilo que haveria de acontecer não era só sobre eles não, but it was about Abraham mas era sobre o seu pai Abraão. and all those that had gone before. Todos aqueles que já haviam vindo And it antes was de also Josué. about generations E to come. também sobre aqueles que haveriam de vir nas gerações futuras. God wasn't just rewarding this generation. Deus não estava simplesmente recompensando esses indivíduos dessa geração aqui não. Joshua's generation. Da geração de Josué. But he was furthering his redemptive purposes. Mas Deus estava cumprindo o seu propósito redentivo para as gerações. What God is doing through Verba de Vida. O que Deus está fazendo através do verbo da vida, What God is doing today through o Rhema que Deus faz hoje em dia através do rema, is not just about our generation. não é só para a nossa geração não. It's about all that God spoke to Brother É Hagin. sobre tudo aquilo que Deus já falou no passado para o irmão Reagan. It's about the endurance of Pastor Hagin É sobre a perseverança do pastor Reagan, and the promises made to them. das promessas que foram feitas a eles. It was about the promises made to Bud Wright Foi sobre as promessas que foram feitas para Bud and all Wright. God spoke over his life Foi and tudo future. para aquilo que Deus falou sobre Bud e o futuro dele. And it's about all those that will come after Mas us. isso também sobre aquelas gerações que It's virão never- adiante de nós. It's never just about us. Nunca é somente sobre você. He's not just rewarding our Não faithfulness, é He's rewarding somente uma theirs. recompensa da sua fé, não. É uma recompensa deles. You're the answer to someone's promise. Você é a resposta da promessa que foi dada a alguém. You're the key to someone's future. Você é a chave do futuro de alguém. When God takes us to new levels Porque quando Deus nos leva para novos níveis, or begins us to shift us ou quando Ele começa a nos impulsionar to levels of favor and success, para níveis de favor e de sucesso, we think it's just to reward our faithfulness. a gente fica às vezes pensando, não, isso é uma resposta da minha fidelidade. When in reality, Quando na verdade it's because of and to bless others. é por causa de e para abençoar outros.
as I told you last night. Como eu já falei para você ontem à It's all noite, about Him, tudo é sobre Ele and it's all about e them. tudo é para eles. Remember, others will be impacted Lembra que outros serão impactados by your success or the lack thereof pelo seu sucesso ou pela sua falta de sucesso. as we transition time Enquanto estamos avançando em tempos de transição, and shift seasons with quando God. estamos mudando estações com Deus. Number 6, Número 6, live in complete obedience. viva em total obediência. Notice in Joshua chapter 1 verse 7. Please read Perceba that no again. verso 7 de Josué, vamos ler mais uma vez, quando Deus diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Focus on the phrase observe to do. Perceba essa frase aqui, para que tenhas o cuidado. It's more than just meditating, Não significa somente meditar. more than speaking, É mais do que somente falar. it's more than keeping it in front of our É eyes. mais somente do que manter diante dos nossos olhos. It's doing what the word É says. fazer, ter o cuidado de fazer aquilo que a palavra diz. God greatly emphasized obedience in this transition chapter. Deus, ele dá uma ênfase importantíssima para a obediência nesses tempos de transição. The word command is in this chapter 8 times. Essa palavra ordenou aparece nesse capítulo aqui 8 vezes. God made reference to what he had previously commanded. Deus, ele faz diversas vezes referência àquilo que ele já havia anteriormente ordenado. God commanded Joshua. Deus ordenou para Josué. Joshua commanded the leaders. Josué ordenava para os líderes The leaders commanded the e people. os líderes ordenavam para o povo. It still works the same way. Ainda funciona da mesma forma hoje. The phrase observe to do, as we just saw, Essa frase aqui, o cuidado de fazer segundo, a gente acabou de ler, is used 2 times in this chapter. é usada 2 vezes aqui nesse mesmo capítulo. Obey or obeyed Obedecer ou obedecendo. is used 2 times É in this usada chapter. aqui 2 vezes também. Altogether, the concept of obedience Tudo isso nos mostra um grande conceito a respeito de obediência. is mentioned in this chapter 12 times. Esse conceito, ele é relembrado aqui nesse capítulo 12 vezes. Obedience is a very important key. Obediência é uma chave das mais importantes. But you don't get to decide what that obedience looks like. Mas você não é aquele que decide como é que vai obedecer ou não. That's why we keep to the word É por isso que a gente precisa manter a palavra and we follow the leading of the e Holy seguir Spirit. a liderança do Espírito Santo. Because sometimes, Porque algumas vezes, in the midst of change and transition, no meio dessas mudanças e transições, things are shifting all around us. as coisas ao nosso redor estão todas mudando. God's instruction for us E a instrução de Deus para nós é: is to be like a tree planted. seja plantado firme como uma rocha, como uma árvore. The seasons change, As estações ao redor da árvore mudam, but the tree stays mas planted. a árvore permanece plantada. It's not every door is not for us to go through, Nem remember. toda porta, lembra que a gente falou ontem à noite, nem toda porta nós devemos entrar. During transition times, Durante esses tempos de transição, it's absolutely necessary é absolutamente necessário that we obey God and do it quickly. que nós obedeçamos a Deus e que façamos isso com rapidez. We may not understand the Talvez nós importance nem entendamos a importância of doing things His way, but He does. de fazer as coisas do jeito dele, mas ele com certeza entende. The Israelites were told, Os israelitas, a eles foi dito: follow the ark, sigam a arca, watch it carefully, observe a arca com atenção, because you have not been this way before. porque vocês não percorreram esse caminho antes ainda. That may have sounded like Talvez isso tenha parecido, a simple instruction. eu acho que é uma instrução tão simples, Had they not followed those mas instructions, se eles não tivessem seguido aquela they instrução, would have drowned in the Jordan. eles teriam se afogado no Jordão. Never think you know the way. Nunca pense que você é quem sabe o caminho. The ark for us A arca para nós is His Word and His é a Spirit. palavra e o Espírito. Number 7, Chave número 7. realize there will be battles we have to fight. Perceba que haverão batalhas que precisaremos lutar.
The fact that we've moved out of opportunity, O fato de termos entrado naquela oportunidade, or excuse me, out of general time into opportunity, perceba, o fato de termos nos disposto a sair desse tempo geral para os tempos de oportunidade, and maybe are getting very close to e fullness. talvez isso nos leve para ficar bem pertinho daquele tempo da plenitude. It doesn't mean the struggle's over. Não significa que a luta acabou. Victory, fullness, fruitfulness A vitória, a plenitude, a frutificação, may be very close. talvez esteja bem pertinho realmente. So close we can taste it. Tão perto que a gente já consegue sentir o cheiro, o gosto. But that's when the battle becomes the most intense. Mas aí é quando a batalha se torna ainda mais intensa. Please read Joshua 1:3. Vamos, 1:3. Vamos ler o versículo 3 de Josué 1. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Notice every place the sole of your foot will tread. Perceba, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. That word not only means to walk, Essa palavra não significa somente sair andando, but in Hebrew it is a warrior's tread, a warrior's march. mas em hebraico ela traz a conotação sobre a marcha de um guerreiro. It's also the word used in Hebrew for bending the bow, É também a palavra hebraica usada para puxar o arco, as you're about to shoot an arrow. naquele momento que você está prestes a lançar uma flecha. That word is still used today Essa palavra ainda é usada hoje for the army command, para o comando do exército, load your weapons. o comando de carregar armas. God wasn't telling Israel Deus ele não estava dizendo para Israel that every place they walked was que theirs. todo lugar pelos quais eles saíssem andando seria deles. He already marked out the borders of the promised land. Rapaz, eles já tinham marchado aí pelas fronteiras da terra prometida a mil. He was saying every place you are willing Ele estava dizendo o seguinte: todo lugar que você propositadamente, to load your weapons and take, todo lugar que você tiver no ponto de carregar as suas armas para possuir, I will give you. esse aí eu vou dar para você. God was telling Joshua there will be a battle on the other side of that Deus, river. ele estava dizendo para Josué que lá do outro lado daquele rio haveriam batalhas a serem travadas. Read Joshua 1:11. Vamos ler o verso 11 de Josué capítulo 1. Diz assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. That word, notice that word possess. Essa palavra possuirdes, preste atenção Possess nela. the land Possuirdes a terra. that God is giving you to possess. Possuirdes a terra que Deus vos deu para a possuirdes. That word in Hebrew Essa palavra no hebraico, looks like this. ela parece o seguinte: It's to take. It's to para rend from the pegar, hand para of someone puxar, else. para arrancar da mão de outra pessoa. Once again, God just wasn't giving them a gift out of heaven. Sabe, Deus não estava simplesmente jogando de paraquedas um dom que ia He cair was- na cabeça deles, não. He was sending them with authority to Deus take estava it. mandando eles com possess autoridade it. para possuir, arrancar, pegar a força. Ah, He was. Destiny is always contested. o destino sempre é contencioso. We must know A gente precisa perceber that the devil will try and rob our destiny que from o us. diabo, ele o tempo todo está tentando roubar o nosso destino de nós. He will try and steal the harvest Ele está tentando roubar a colheita. God wants to bring in. E Deus, ele quer fazer acontecer. He will try to keep us from experiencing Deus, ele vai tentar o diabo vai tentar nos impedir de experimentar. the breakthroughs God wants us to have. Ele não quer que nós experimentemos os rompimentos, os avanços que Deus tem para nós. We're guaranteed success if Nós temos o sucesso garantido, desde que we fight the good fight of faith. combatamos o bom combate da fé. But we must fight. Mas a gente tem que combater. Brazil did not lay down for Bud Wright. O Brasil, ele não estava lá paradinho, pronto, esperando por Bud Wright. The enemy did not lie down in Brazil in front of Bud Wright. Quando o Bud Wright chegou lá no Brasil, o inimigo não sentou de perna cruzada. He possessed the land by faith. Bud teve que à força possuir a terra por meio da fé. The same is true for all of Mesma us. coisa é verdade para nós. Number 8. Número 8, chave número 8.
Recognize we need each other. Reconheça que precisamos uns dos outros. This has been spoken of several times this weekend. Esse fim de semana eu já ouvi isso sendo falado várias vezes, hein? We won't read it all for the sake of A time, gente não vai ler a passagem toda em razão do decurso do tempo, but in Joshua chapter 1 also, verse 12 through 18, mas no verso 18, do Josué capítulo 1, do verso 12 ao 18, the tribe of Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh a tribo de Ruben, de Gideão e a metade da tribo de Manassés, de Gade, wanted to take their Ruben, possession Gade e on the metade de other side of Manassés. Jordan. Eles não, Wanted to take their possession. eles quiseram tomar a possessão deles do outro lado do Jordão. Moses agreed Moisés concordou, under one condition. sob uma condição: You cross the river você atravessa o rio and you help your brothers e você ajuda também os seus irmãos possess their land. a possuir a terra deles. Joshua reminded Josué foi lembrado Reuben and Gad and this half-tribe of Manasseh dessa meia tribo de Manassés, da tribo de Ruben e da de Gade, of what Moses had said. daquilo que Moisés havia dito. They still have to go over and help their brothers. Ainda que eles pudessem possuir a terra, eles ainda teriam que ir e ajudar os seus irmãos. And so we must fight together. Então a gente tem, gente, que combater esse combate é junto. We must stick together. A gente tem que ficar firme junto. There's a phrase I've seen in the Old Testament. Tem uma frase que a gente vê falando no Velho Testamento. Very often refers in two battles. Muitas vezes ela se refere a duas batalhas. And it will say something like this. E diz mais ou menos assim: The people came out together. o povo saiu junto. The army came out together O exército saiu junto. as one man. Como um homem. An entire army Um exército inteiro. moving as though it were one Se man. movendo como se fosse apenas um homem. That's how we're to be. É assim que a gente precisa ser. Everybody say as one. Todo mundo diz comigo, como um. Come on. I'm not convinced. Não As estou one. convencido não, diz de novo, como um. As one. Como um. It's important É importante. when we're walking through difficult times, Quando estivermos andando, atravessando tempos difíceis, times of transition, tempos de transição, to recognize when we need help. reconhecer quando a gente precisa pedir ajuda. We must humble ourselves and A ask gente- for prayer, A gente tem muitas vezes que ser humilde e pedir oração, counsel and encouragement. pedir aconselhamento, pedir encorajamento. And we must stick together. E a gente tem que ficar junto. Don't ever hesitate to receive help. Nunca hesite em receber ajuda. Number 9, Chave número 9. last point. A última chave. And everyone said E hallelujah. todo mundo diz aleluia. Let the peace of God sustain us. Permita que a paz de Deus ela te sustente. Read Joshua 1:9. Vamos ler o verso 9 de Josué 1. Diz assim: Não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Notice the phrase, do not be afraid, Perceba a frase, não temas, nor be dismayed. nem te espantes. That word in Hebrew Essa palavra no hebraico means to crack or break under pressure. significa estar abalado ou quebrado debaixo de pressão. Remember, we talked about pressure last night. Lembra, a gente já falou sobre pressão ontem à noite. Jesus says it will come. Jesus disse que a aflição ela viria. Don't crack or break Não se abale ou se quebre under the pressure. debaixo da pressão. God was telling Joshua here, Deus ele estava dizendo o seguinte para Josué aqui: this transition into opportunity, essa transição de oportunidade moving on toward fullness, para que te leve até o tempo da plenitude, is going to be stressful. ela vai ser estressante. There will be unexpected challenges. Vão haver desafios não esperados. There will be difficulties in warfare. Desafios, dificuldades, combates vão se levantar. So you must walk in peace Então você precisa conservar, And andar don't em cra- paz. and don't crack under pressure. Não deixar que você se arrebente debaixo da pressão. Notice Paul's instruction in Colossians chapter 3 verse 15. Perceba que em Colossenses capítulo 3, verso 15, Paulo também traz uma instrução. It says, and let the peace of God rule in your hearts. Diz, seja a paz de Deus o árbitro dos vossos corações. Let.
Deixe. That means it's not automatic. Significa que não é necessariamente automático. The peace of God is not just going to rule me. A paz de Deus não vai necessariamente me preencher. To allow the peace of God to rule me, para que eu permita que essa paz me preencha, I must make the choice. Eu é que tenho que fazer a escolha. And literally submit to the peace of E God. literalmente me submeter, me colocar debaixo da paz da parte de Deus. We can stress out. A gente pode realmente sofrer vários estresses. Focus on all the problems. A gente pode escolher focar no problema. Fret about the unknown. A gente pode sentir medo e balançar diante da situação do desconhecido. Neglect the basics. A gente pode acabar negligenciando o básico. Or we can take time to quiet ourselves before the Lord. Ou a gente pode escolher tomar tempo para nos aquietar diante do Senhor. Let His peace rule us. Permitir que seja a paz de Deus o árbitro que nos guia. And keep our faith strong. E manter assim a nossa fé fortalecida. As we move forward into God-given destinies, Enquanto estamos avançando no destino que Deus posicionou adiante de nós, it's reassuring to know é importante confirmar para nós mesmos. God has already been there. Deus já esteve lá. Every season, Toda estação. He has already seen before. Continua declarando para você mesmo, Deus já esteve lá, Deus conhece essa estação, Ele já foi lá antes. The new and the hidden things, As coisas novas e ocultas they're only new and hidden to us. só são novas e ocultas para nós. God understands full well Deus, Ele entende de maneira completa e de maneira bem. how to open doors of Ele breakthrough. é quem sabe como abrir portas e And victory and rompimentos. fruitfulness. E Ele é quem traz a vitória e a frutificação. Because He's already been Porque there Ele já before. esteve lá antes. He's gone before Ele us. é quem vai adiante de nós. This, I believe, is my final word to E you. eu acredito que essa seja a minha palavra final para você. I began with this scripture last night. Eu comecei com esse versículo ontem à noite. I closed with it last night. E eu fechei ontem à noite com ele também. I believe it is the word of the Lord to you. E eu creio que seja, nesse tempo, uma palavra de Deus para você. A rhema word, Uma palavra rema. not just a word to the church at Philadelphia. Não somente uma palavra que foi dirigida para a igreja da Filadélfia. I know your works, Revelation 3:8. Eu conheço as tuas obras. I know your Apocalipse works. 3:8. Eu conheço as tuas obras. See, I've set before you E eis an que open tenho door, posto diante de ti uma porta aberta. and no one can shut E it. ninguém pode fechá-la. For you have strength, a little strength. Porque eu sei que tem poucas forças. You have kept my word. Entretanto, guardaste You a minha have not palavra. denied my E name. não negaste o meu nome. So one more time on the screen, review. Perceba aqui uma vez na tela. Accept responsibility and do our part. Vamos fazer uma revisão aqui. Move in great faith. As 9 chaves. Aceite a responsabilidade e faça a sua parte. Número 2, mova-se em grande fé. Be very flexible. Número 3, seja flexível. Remember the basics. Número 4, relembre sempre o básico. Hold fast to past promises. 5, agarre as promessas que foram dadas no passado. Live in complete obedience. 6, viva em completa obediência. Realize there will be battles we have to fight. Perceba, número 7, haverão batalhas a serem travadas. Recognize our need for each other. 8, reconheça a necessidade que você tem uns dos Let the outros. peace of God sustain E us. 9, permita que a paz de Deus seja aquilo que te sustenta. If you'll do those things, Se você fizer essas coisas, you'll successfully transition time and shift seasons você vai desenvolver essa transição para os With tempos God. e as estações específicas com Deus e de maneira bem sucedida. and He will open doors for E you. Ele é quem vai abrir as portas para você. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Aleluia.